Livro do profeta Naum, capítulo 2, versículo 1. Nínive, a sua hora chegou. Você está cercada pelos exércitos inimigos. Deem um alarme. Soldados, ocupem os seus postos. Organizem os batalhões. Armem-se fortemente e vigiem com toda a atenção para saber o instante exato do ataque inimigo. Livro do profeta Naum. Naum profetiza 150 anos depois do profeta Jonas. Jonas foi enviado para Nínive no ano 750 aproximadamente, antes da era cristã. Profetizou, o povo arrependeu-se, fizeram promessas, mas o tempo passou e Nínive estava de novo entregue à sua maldade. Nínive, como capital da Síria, um dos maiores impérios do Antigo Mundo, que conquistavam de forma sangrenta outras nações, e principalmente o pecado, fora o assassinato, o pecado que eles cometiam contra Deus, em especial, fora as guerras ultraviolentas, exageradamente violentas com os seus inimigos, né? Eram mortes lentas. Eles também não tinham nenhum pudor, viviam como selvagens, sem temor a Deus, mesmo sabendo que Deus existia. Tem muita gente que diz assim: mas o relato da Bíblia é parecido com o relato do livro lá na China, de um livro que foi encontrado. Mas é claro, isso corrobora que o mundo inteiro tem a mesma história, isso só ajuda. É claro que nenhum dos outros livros ele explica com tanta precisão as questões teológicas de Deus, que a Bíblia ela não se focou em ser um livro histórico, ela se focou em ser mais um livro de revelação de Deus. Então acaba que esses outros livros eles fazem parte de mitologias no sentido original da palavra, que era a forma de se contar, de se passar o conhecimento de uma geração para outra. A Bíblia ela traz com mais precisão teológica. Por quê? Tem um mistério do Espírito Santo, né? Que é o autor da Bíblia, aquele que inspira, né? Tem os escritores, os 40 homens que escreveram no intervalo de 1600 anos, 1500 a 1600 anos. Desse surtimento de escritores, o autor era o mesmo. É por isso que a Bíblia ela é toda, ela é diferente do livro que foram encontrados por aí afora, porque esses livros eles contam um pedaço parecido e tal, mas nenhum é completo para explicar a criação, a antropologia de uma forma bem objetiva, todas as coisas espirituais e materiais. Agora, meus queridos e amados irmãos que estão ouvindo esse vídeo, o que eu quero dizer com isso é que Israel foi levado em cativeiro por Assíria. A Síria foi quem levou as 10 tribos do norte para o cativeiro. Depois veio o Império Babilônico, ali vizinho à Síria, que a Síria já é pegando parte da Turquia, quase entrando na Turquia, e a Babilônia já está mais concentrada aqui para o Iraque, onde hoje é o Iraque. Babilônia foi lá na Síria e cumpriram a profecia que Deus tinha feito pela boca de Naum. Por quê, meus amados irmãos? Porque Israel,
apesar de Deus ter permitido que Israel, ou Efraim, como é conhecido o Reino do Norte, por mais que Deus tenha permitido o cativeiro deles, das tribos perdidas, das 10 tribos perdidas, Deus não deixou que o reino de Israel fosse extinto em vão. A Bíblia, em outros profetas, nos ensina que eles foram gotejados pelo mundo afora. Deus fez com que eles chovessem, se espalhassem, se misturassem. As tribos perdidas fez com que o DNA da população da terra, mais da metade, tenha a sua origem ancestral com o povo de Israel. Misteriosamente, bilhões de pessoas no planeta Terra têm um DNA com ascendência de Israel, das 10 tribos perdidas em especial. Há estudos que no Nordeste brasileiro, de 55% a 90% da população nordestina tem o seu DNA ancestral do povo de Israel. Que coisa linda, né? Já a tribo de Judá e Benjamim, que ficou ali os remanescentes, pelo mesmo império babilônico que os levou, o que destruiu a Síria, o profeta Naum deixou claro: vocês, meu povo, eu vou trazer vocês de volta. Porque o povo de Israel original é o povo de Israel mesmo, não é outro povo. Por exemplo, o povo da Palestina, que eles mudaram, né? Ali a Galileia e aquela região de Cesareia, eles pegaram 2 séculos depois de Cristo e mudaram para a Palestina. Mas os povos originais ali da Palestina não são aqueles. Eles foram nômades que chegaram já depois e sempre estiveram misturados com os povos originais. A Turquia não é um povo original, não é formado por um povo original. Nem a Turquia antiga, né, mais para cá, para perto da Babilônia, e nem a ala nova. São mongóis na sua raiz. Os árabes, a maioria não são povos originais também. O único povo que tem realmente o seu DNA estritamente ainda definido como um povo antigo, eu digo como um povo antigo, é claro que os árabes são árabes hoje, mas eu digo os mesmos, né? Os mesmos. É o povo de Israel. Eu acho isso muito lindo, porque Judá, como os descendentes de Davi no reinado, precisavam realmente ter um remanescente ali naquela região, diferente das 10 tribos que se espalharam. E aí o Senhor Jesus Cristo, mesmo nós sendo gentios, a verdade é que os gentios também, em boa parte, têm, não dá para se dar dados concretos, né? Apesar de vários estudos, mas boa parte dos gentios da terra, quando o Senhor Jesus Cristo já há 2000 anos atrás já era espalhado pelo mundo afora. Europa, América, principalmente Europa, África e Ásia. Claro que a América já é um fruto mais recente, pelo menos pelo que a gente sabe. Já tem outras religiões que falam que mesmo nas Américas, no ano 600 a.C., teve embarcações fugindo de Israel, que atravessaram e acabaram chegando na América. São os índios, os antigos índios da América. Então, meus queridos e amados irmãos, o que eu quero dizer com isso? É porque muitas vezes você pode ter sido castigado pelo seu Senhor, porque Ele é ciumento. Naum começa falando isso no versículo 1. O zelo de Deus por aqueles que são dele. Talvez Deus tenha lhe polido, sabe? Ter permitido algumas lutas para você não se perder nesta jornada.
não ter outro Deus ao mesmo tempo, outra fé em outra coisa que não seja Deus. Porque a idolatria maior é você colocar alguém no lugar de Deus, não chamando aquela pessoa de Deus. Por exemplo, às vezes os irmãozinhos católicos não entendem por que a gente combate tanto a idolatria. Aí eles, não, isso aqui não é idolatria, isso aqui são ícones. Aí a gente explica, não, a gente não está falando na teoria, porque na teoria realmente idolatria é quando eu coloco algo no lugar de Deus. Mas ninguém lá diz que Paulo está no lugar de Deus, ou João Batista, ou alguém santo, é verdade. Mas não é bem isso, a prática é que faz com que Deus tenha ciúme. Se a pessoa, em vez de recorrer a Deus, recorre a outro, no sentido de imaginar que aquele está fazendo milagre para ele, então, se não é assim que se procede nem na teoria, nem na prática, eu acho que eles devem ensinar melhor então e falar mais nesse assunto para os fiéis. Porque no dia a dia, o que a gente vê são as pessoas mais apegadas às suas devoções dos santos, né, buscando mais aos santos do que a Deus. Então eu acho que isso aí, na prática, é ter um substituto de Deus para resolver seus problemas. Que Jesus Cristo, ele é o único Senhor e Salvador das nossas almas. Então, fica aqui essa palavra de hoje para lhe dizer que os inimigos que zombaram da sua punição devem ficar atentos. Coloquem os soldados para vigiar, porque eles estão prestes a sofrerem um ataque. Isso dói de falar? Dói. Porque nós que já passamos por grandes lutas sabemos que não é fácil. O que a gente tem, não é que nem Jonas, o que a gente tem na era do amor, porque Jesus inaugurou essa era na graça, o amor é possível sentir, é possível ser verdadeiro o amor pelos outros, a empatia nos faz entender que, diferente de Jonas, a gente fica com aquela torcida em nossos corações para com Deus. Deus é misericordioso, quem sabe Ele não vai ter paciência, fazer com que essa pessoa reconheça, fazer com que ela mude, para que não venha a sofrer, né, o castigo da justiça. Que Deus é amor, mas também é justiça. Então, meus queridos e amados irmãos, não é fácil viver uma vida sem os desafios de se afastar ou não da vontade de Deus. Desde que Adão e Eva se afastou, realmente, humanamente, é difícil. Mas, com a graça que Jesus Cristo veio revelar ao mundo, que é Cristo em nós, pelo seu Santo Espírito, é possível. É possível o ser humano viver com Jesus Cristo em dias tão difíceis. Basta tão somente entregar a vida a Jesus Cristo de todo o coração, consagrar-se para Deus e viver na vontade dele, acima da nossa. Confie em Deus, confie sua família em Deus, que maior é Deus por você, e tenha misericórdia dos seus inimigos, porque não é fácil. Tenha misericórdia dos inimigos, porque não é fácil. A gente deve pedir a Deus mais antes que eles se convertam, que nem na época de Jonas, porque, meus amados, na época de Naum, eles não se converteram. Para terminar mesmo. E sabe o que aconteceu? A destruição foi tão grande que por muitos anos Nínive nem era lembrada da sua existência. Foi necessário refazer a história através da arqueologia, de tão total destruição abateu aquele povo. Não é verdade? Que o Senhor Jesus Cristo conserve a graça dele em nós,
para que possamos ser mais do que vencedores. E não se esqueça da promessa que você fez para Deus, de nunca trocá-lo por ninguém. Deus abençoe. Amém.